Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 834 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. E ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixe de curtir, compartilhar, deixa aquele comentário e nos avalie com 5 estrelas no Spotify. Gente, isso ajuda demais, traz relevância para o nosso projeto e seremos muito mais distribuídos com a sua colaboração. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E já começamos com um tema repetitivo que foi inserido no Código de Processo Civil. Tema 1246 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: é inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto, em que se controverte quanto a benefício por incapacidade. E aí aqui pode ser aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. Do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão total ou parcial, ou de sua duração, temporária ou permanente. Gente, como é que se chama isso aqui? Isso aqui se chama jurisprudência defensiva. Então, basicamente, se pega a tal da súmula 7, que é aquela súmula que não deixa passar nada para o STJ, né? Que não permite a rediscussão de matéria fática no âmbito de recurso especial, e se utiliza a mesma ratio decidente da súmula 7 aqui para os benefícios por incapacidade, criando aqui um precedente qualificado nesse sentido. Não é o que diz a súmula 7? Vamos lá. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Ou seja, não dá para interpor recurso especial, nem recurso extraordinário também, né, para rediscutir matéria de fato. E aí, gente, vamos lá. Pensa no benefício por incapacidade. E aqui a tese já fala especificamente de 3 benefícios, né? Traz a aposentadoria por invalidez, traz também auxílio-doença e auxílio-acidente. E ele diz, olha, não dá para você interpor recurso especial para rediscutir situações relacionadas ao preenchimento ou não de requisito para receber esses benefícios. Então, você até pode interpor um recurso especial para debater alguma matéria de direito, mas não dá para rediscutir matéria fática, para mostrar que você tem direito a esse benefício por alguma situação, não é? De fato. E aí, expressamente se traz o quê? Você não pode, por exemplo, discutir dentro desse recurso a extensão da sua incapacidade, se é total ou parcial, ou a duração, se ela é temporária ou permanente, ou mesmo se você tem de fato a incapacidade, beleza? Beleza, gente. Então, como é que ficou o tema 1246 do STJ? É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto, em que se controverte quanto a benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, sua extensão, aqui total ou parcial, e ou de sua duração temporária ou permanente. Próximo julgado, inserido no Código Penal, mais uma tese repetitiva, tema 1215. E a tese ficou assim: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha F, e da majorante específica do artigo 226, inciso 2, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada somente a causa de aumento. Gente, esse é um tema que nós já conversamos aqui algumas vezes, mas que agora temos tese, né? Temos jurisprudência qualificada que vai no exato sentido das decisões antigas que já conversamos. E basicamente nós temos uma situação sobre dosimetria da pena. Então temos aqui um agravante, não é, que é a segunda fase da dosimetria,
e temos uma causa de aumento, que é a terceira fase da dosimetria. Lembrando como é que se fixa a pena, nós temos o critério trifásico. Na primeira fase, você vai lá no artigo 59 do Código Penal, verifica as circunstâncias do crime. Na segunda fase, você vai pegar as agravantes e atenuantes. Então, vai estar lá entre o artigo 61 e 65 do Código Penal, salvo melhor juízo. E nós temos também a terceira fase com as causas de aumento, que aí nas causas de aumento há uma previsão de fração específica de aumento. Tanto temos na parte geral quanto na parte especial causas de aumento, beleza? Belezinha. E aí, na segunda fase, temos lá no artigo 61, inciso 2, a linha F, a agravante do crime ter sido cometido, olha só, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou, olha só, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica. Então, temos aqui 3 situações, não é, de possível aplicação dessa agravante. Abuso de autoridade. 2, prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. E 3, com violência contra a mulher na forma da lei específica. Beleza. Agora vamos viajar aqui no nosso Código Penal, saindo da parte geral, indo lá para o título 6, que trata sobre os crimes contra a dignidade sexual. Aí temos o capítulo 4, que tem disposições gerais sobre esses crimes contra a dignidade sexual. E no artigo 226, não é, temos causas de aumento. Quais são? Olha só o que diz o 226, inciso 2. A pena de que dos crimes contra a dignidade sexual são aumentadas de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, irmão, tio, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, gente, olha só, que interessante essa situação. Nós temos que a agravante ela é mais ampla, não é? A agravante traz mais hipóteses, mas essa hipótese aqui do 226, inciso 2, ela coincide em parte com o que está lá na agravante da parte geral, né? Então, olha só, aqui nós temos uma relação de autoridade, né? Temos um parentesco ou uma relação de autoridade que pode decorrer de outro título, inclusive a título empregatício, não é? E lá no artigo 61, que está na parte geral, nós temos o abuso de autoridade, mas também temos outras situações. Então, por exemplo, temos a violência contra a mulher, a violência decorrente de coabitação ou de relação de hospitalidade. Então, qual é a dúvida aqui? Imagina que o indivíduo cometeu um crime de estupro e esse crime de estupro foi prevalecendo-se de relação de autoridade. O que se aplica? A agravante e a majorante ou só a majorante? Gente, se aplica só a majorante, só a causa de aumento, tá? Lá da parte especial. Por quê? Porque você só teve aqui uma relação de abuso de autoridade. Você não pode, então, aumentar 2 vezes sob pena de bis e idem. Agora, imagina que você, além do abuso de autoridade, teve uma violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, esse estupro, além disso, ele foi praticado, por exemplo, contra a filha. Então, temos aqui também uma violência doméstica e familiar contra a mulher, não temos? Então, nesse caso, você aplica o quê? Você aplica a agravante e você aplica também a causa de aumento. Por quê? Porque aqui não há bis e idem, porque nós temos 2 situações específicas. Então, por ter sido um crime praticado contra a mulher na forma da lei específica, se aplica agravante. Por ter sido um crime praticado com abuso de autoridade contra a filha, não é, nesse caso concreto específico, se aplica também a causa de aumento. Há bis e idem? Não há bis e idem. Quando é que vai haver? Quando você só tem uma situação. Então, se você só tem, por exemplo, uma situação de abuso de autoridade, você só aplica uma, beleza? Inclusive, o caso concreto, o tribunal ACO, né, no caso, o Tribunal de Justiça, havia decotado a agravante,
mas o STJ restabeleceu, porque entendeu que existia relação de autoridade, mas que além disso havia uma prevalência de relação doméstica, né, inclusive com violência contra a mulher, a filha, aqui no caso concreto. Então, no caso, se aplicou tanto agravante quanto causa de aumento, beleza? Se você tem uma memória mais visual, dá uma olhadinha lá no informativo escrito, tá? Ou então pesquisa aí esses dois artigos para você ler e visualizar, tá? Tanto o artigo 61, inciso 2, a linha F, quanto o artigo 122 do Código Penal, beleza? É importante para você fixar isso bem na sua memória. Então, como é que ficou a tese? Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis e idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha F, e da majorante específica do artigo 226, inciso 2, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. O próximo julgado é da segunda sessão do STJ, que foi inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: compete ao juízo falimentar a execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença proferida pela Justiça do Trabalho e devidas por sociedade falida. Exemplo didático aqui, vamos lá. O Pedro propôs uma reclamação trabalhista contra a empresa X e essa reclamação foi julgada procedente, mas a empresa decretou falência. E aí, na condenação pela Justiça do Trabalho, foi determinado o pagamento das verbas trabalhistas, bem como também, não é, as contribuições previdenciárias respectivas. Normal, não é padrão isso aqui. Justiça do Trabalho condena a verba trabalhista e também a contribuição previdenciária. Aí vem a pergunta: esses créditos da contribuição previdenciária vão ser executados diretamente lá na Justiça do Trabalho ou vão ser habilitados lá na falência? Gente, vai ser habilitado na falência, beleza? Inclusive, isso ficou ainda mais claro depois da Lei 14.112 de 2020, que inseriu lá o artigo 7A na Lei 11.101, que trata exatamente sobre esse incidente de verificação e habilitação de créditos. Créditos aqui, no caso, da Fazenda Pública, né? Então, de fato, vai ser habilitado perante o juízo da falência, beleza, gente? Como é que ficou o destaque? Compete ao juízo falimentar a execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença proferida pela Justiça do Trabalho e devidas por sociedade falida. Próximo julgado foi inserido na CLT e o destaque ficou da seguinte forma: as sociedades e empresários em recuperação judicial não são isentos do depósito garantidor do juízo na Justiça do Trabalho na fase executória. Então vamos entender isso aqui. Na Justiça do Trabalho, isso da garantia do juízo é muito forte. Inclusive, para recorrer, muitas vezes é obrigatório a empresa garantir o juízo, às vezes até com o valor integral da condenação, só para poder recorrer. E aí faz ali aquele depósito recursal, não é? Gente, mas o que acontece? O artigo 899, parágrafo 10º da CLT, diz que são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então, tenho aqui uma empresa em recuperação judicial, precisa fazer o depósito recursal? Precisa não. Então, maravilha aqui para essa empresa. Certo, agora imagina que a empresa já fez foi perder a ação e já está em fase de execução. E essa empresa quer se defender da execução, quer apresentar ali os embargos da execução, a impugnação, enfim. E aí ela precisa garantir o juízo, né, a princípio. Só que aí o advogado da empresa pensa: olha, minha empresa aqui está em recuperação judicial. E o artigo 899, parágrafo 10º, diz que ela não precisa de depósito recursal. Então, eu acho que aqui vai se aplicar também a garantia do juízo na hora de se defender na execução. E aí, colou esse argumento? Gente, não, sabe por quê? Porque o artigo 884, parágrafo 6º, que trata especificamente sobre defesa na execução, ele diz assim: a exigência de garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e ou àqueles que compõem
ou compuseram a diretoria dessas instituições, ou seja, aqui só está excepcionando as entidades filantrópicas, aqui falando em execução. Já quando falou lá em depósito recursal, nós temos aqui os beneficiários da justiça gratuita, entidade filantrópica e empresa de recuperação judicial. Então, aqui se trata de um silêncio extremamente eloquente, não é? Não está aqui a empresa de recuperação judicial. Então, precisa garantir o juízo na execução? Com certeza absoluta, beleza? Mesmo que esteja em recuperação judicial, precisa garantir o juízo. Como é então que ficou o destaque? As sociedades e empresários em recuperação judicial não são isentos do depósito garantidor do juízo na Justiça do Trabalho na fase executória. Próximo julgado é da primeira turma do STJ, foi inserido no Código Tributário Nacional o destaque da seguinte forma: a exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador, é condição da ação consignatória prevista no artigo 164, inciso 3 do Código Tributário Nacional, de maneira que a efetiva cobrança judicial ou administrativa deve ser verificada na análise da argumentação deduzida na petição inicial. Então, estamos tratando de ação consignatória. Para ser mais específico, estamos tratando de consignação de tributo, né? Então, vamos analisar o que diz o artigo 164 do Código Tributário Nacional. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos seguintes casos. E aí temos recusa de recebimento, a subordinação do recebimento ao cumprimento de alguma exigência sem o fundamento legal, e temos o inciso 3, que é aquele que é importante aqui para o nosso caso concreto. Exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Quando é que isso aqui é mais comum, gente? Isso aqui é mais comum naqueles casos em que Estado e município não chegam no acordo se vai ser cabível ISS, que é tributo municipal, ou ICMS, que é tributo estadual. E aí fica ali o contribuinte no meio desse duelo de titãs, cada um querendo cobrar um imposto para si. E aí, em uma situação como essa, imagina, eu estou sendo cobrado duas vezes, pelo município e pelo Estado. O município quer ISS, o Estado quer ICMS. O que eu faço? Conseguindo em juízo e digo, ó, quem tem suas tretas que resolva. Aí é entre vocês, meu dia está aqui, quem quiser pegar, que pegue. Não tem nada a ver com isso. Aí você conseguindo em juízo, né? Agora, gente, qual foi a situação concreta? Imagina que o Joãozinho tem uma empresa e ele recebeu a notificação do município cobrando o ISS relativo a determinada atividade ali que ele desempenhou, né? Ocorre que aí o Joãozinho verifica a legislação estadual e vê que, na verdade, na opinião dele, de acordo com o que está na legislação estadual, caberia a ICMS. Então, não caberia, nesse caso, ao município estar cobrando o ISS. E aí o que o Joãozinho faz? Ele propõe uma ação de consignação em pagamento em face do Estado e município, objetivando ali depositar em juízo o valor. Gente, essa petição inicial deve ser recebida? Já vou responder, não deve não, viu? Sabe por que não deve? Porque não tem nem interesse de agir aqui. Porque não houve cobrança do Estado. Ele só foi cobrado pelo município, não tem dois entes cobrando o idêntico tributo, só tem um. E simplesmente verificar na legislação que caberia a um outro ente cobrar, não importa em efetivamente esse outro ente está cobrando. Então, em um caso como esse, gente, o Joãozinho deveria ter proposto uma ação simplesmente questionando essa cobrança, dizendo que essa cobrança era ilegal, e não uma ação de consignação em pagamento, já que não se trata aqui de uma hipótese prevista em lei para a consignação. E aí, só para a gente aprofundar um pouquinho, né, já que uma resposta correta acerca de uma questão como essa passa por isso, nós temos que nos lembrar que na análise das condições da ação se adota a teoria da asserção. Pela teoria da asserção, você vai verificar o interesse de agir tão somente pelo que está narrado na petição inicial,
Então você verifica, pelo que está narrado na petição inicial, essa ação tem pé e cabeça, digamos assim, essa ação tem condições mínimas de ser processada? Tem. Então beleza. Então processa a ação. Mas ele vai perder. Aí é mérito. Né? Ele vai perder é mérito. Mas se essa ação é natimorta, né, ela vai ser extinta, que já de cara, aí você vai verificar tão somente aquilo que está narrado na petição inicial. Qual é essa teoria que se aplica? É a teoria da acessão. Então, gente, como é que ficou aqui esse destaque? Ficou assim, ó. A exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público de idêntico tributo sobre o mesmo fato gerador, é condição da ação consignatória prevista no artigo 64, inciso 3 do CTN, de maneira que a efetiva cobrança judicial administrativa deve ser verificada na análise da argumentação deduzida na petição inicial. Próximo julgado foi inserido também no Código Tributário Nacional e o destaque ficou da seguinte forma: o fato de a atividade econômica ser remunerada por preço controlado pelo governo não é suficiente para afastar a natureza indireta do ISS, cabendo ao contribuinte demonstrar a condição estabelecida no artigo 166 do Código Tributário Nacional, ausência de repasse econômico da exação ou autorização do contribuinte de fato, para a postulação à repetição de débito. Vamos entender isso aqui? Vamos. Primeiro ponto, olha só. O artigo 66 diz assim, o 66 do CTN, tá? Código Tributário Nacional. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, está este expressamente autorizado a recebê-lo. Ou seja, imagina assim, ó. Joãozinho tem uma empresa, ele produz carrinho de mão e esse carrinho de mão custa R$100. Né? O custo final que ele venderia seria R$100, só que aí ele paga 10% de ICMS, imagina assim. E aí o que acontece? Ele vai repassar, não vai? Vai, claro. Então, na hora de vender, ele não vai vender por 100, ele vai vender por 110. O que ele está fazendo? Ele está transferindo o encargo financeiro dele a um terceiro. Faz todo sentido, né? Afinal de contas, ele tem que obter lucro. E aí acontece que, no lugar de pagar R$10 de ICMS por cada carrinho de mão, ele pagou 12. Por quê? Ou ele pagou 12 porque foi cobrado errado dele, ou porque ele declarou errado. Enfim, aconteceu algum BO aí que ele pagou a mais do que devia. E aí ele vai requerer, né, uma repetição desse indébito. Ele vai requerer de volta esses R$2, ou pelo menos ele quer requerer. Mas aí, gente, o que acontece? O ICMS, assim como o ISS também, é um tributo que, por natureza, ele é repassado para a próxima pessoa da cadeia de consumo. Então, para requerer de volta isso que ele pagou a mais, ele tem que ou provar que ele não repassou, então ele diz, olha, eu que comi aqui o BO, eu cobrei a mais e fui eu que fiquei com esse prejuízo. Ou então ele tem que mostrar que se ele transferir ao terceiro, ele está expressamente autorizado a receber de volta esse tributo que foi pago a maior, entendeu? Então ele repassou, beleza, mas ele tem aqui uma autorização do consumidor final para cobrar de volta esse valor que foi pago a mais. Ou então ele efetivamente mostrou que ele não repassou, ele acabou assumindo o prejuízo. Aí nesse caso ele pode requerer de volta. Beleza? Beleza. Serve isso aqui para ISS, serve para ICMS também, por aí vai, beleza? Aí, onde é que entra aqui o debate? O debate entra especificamente no caso daqueles produtos que têm preço tabelado. E aí o argumento foi o seguinte, olha, o produto que eu vendo, ele tem preço tabelado pelo governo. Então, como ele tem preço tabelado pelo governo, eu não tenho como ter repassado esse valor que eu paguei a mais de imposto. Então, deve existir aqui uma presunção de que, de fato, fui eu, Joãozinho, empresário, que acabei assumindo o prejuízo decorrente desse pagamento a maior. Foi mais ou menos esse o argumento utilizado, entendeu? Acontece
que não é bem assim. Por quê? Porque é necessária uma análise da forma de composição do preço, para verificar se o tributo teria ou não sido considerado pelo órgão público como custo da empresa quando calculou o preço tabelado. Então, para explicar melhor, imagina que o preço tabelado é R$100 mesmo. Está tabelado lá como R$100. Aí tem que verificar que a alíquota foi levada em consideração quando tabelou-se o preço nesse determinado valor, entendeu? Por quê? Porque se de fato esse imposto tivesse sido considerado a maior, então, gente, não houve aqui um prejuízo por parte da empresa. Ele foi repassado esse custo a maior, não é? E foi repassado dentro do preço tabelado. Agora, se de fato, no momento do tabelamento do preço, da determinação do valor tabelado, né, melhor dizendo, se considerou uma alíquota diferente, aí sim se verifica que a margem de lucro desse empresário foi reduzida. Entendeu? E aí, para deixar o negócio pior ainda, de quem é o ônus de provar que esse tributo não foi considerado na formação do preço tabelado? É do autor da ação. Então, quem vai ter que mostrar isso ainda é o empresário ali que está requerendo a repetição do débito. Ele que vai mostrar que na composição do preço esse tributo a maior não foi considerado. Beleza, gente? Vou esperar que sim. Então, como é que ficou o destaque? O fato de a atividade econômica ser remunerada por preço controlado pelo governo não é suficiente para afastar a natureza indireta do ISS, cabendo ao contribuinte demonstrar a condição estabelecida no artigo 166 do CTN para a postulação à repetição de débito. Qual é essa condição? A ausência de repasse econômico da exação ou autorização do contribuinte de fato. Próximo julgado de hoje, gente, foi inserido no Código Tributário Nacional também. E o destaque ficou assim, ó. O diferencial de alíquota do ICMS não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Gente, isso aqui me dá logo nervoso quando eu começo a ver esses julgados que tratam sobre o que integra, o que não integra, base de cálculo de PIS, de COFINS, de ICMS, por aí vai. Mas vamos lá, primeiro ponto que é esse negócio de DIFAL, né, que é o diferencial de alíquota de imposto de ICMS. Gente, isso aqui está previsto lá no artigo 155, inciso 7 da Constituição Federal. Isso aqui, gente, não é difícil de entender, não. Olha, todo estado tem uma alíquota interna de ICMS e tem uma alíquota externa. Qual é a alíquota externa? É daquele produto que vem de outro estado. E aí, claro que essa alíquota externa é maior. Então, imagina, por exemplo, que dentro do estado do Ceará, a alíquota é 10% para aquele produto que foi produzido dentro do estado do Ceará e que foi vendido no estado do Ceará. Mas para aquilo que vem de fora, a alíquota é 18%. Por que os estados fazem isso? É para valorizar aquele produto que foi produzido dentro do próprio estado. Beleza? Beleza. Aí, imagina, então, que um produto foi produzido lá em São Paulo e entrou no estado do Ceará. E que lá em São Paulo, a alíquota do ICMS é 10% também. E aí, quando ele chega no estado do Ceará, para os produtos que vieram de fora, a alíquota é 18%. Então, nós temos aqui uma diferença, não é, de alíquota de 8%. E esses 8% vão ser pagos para o estado do Ceará. Beleza? É isso aqui, tá? O diferencial, né? Diferencial de alíquota de ICMS é basicamente isso. Ok. Qual é a controvérsia? É saber se esse diferencial de alíquota compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS. Pronto. A questão aqui é essa. Primeiro ponto, tá, gente? Só para ficar claro. O ICMS de FAO não consiste em uma nova modalidade de tributo. Na verdade, é tão somente uma sistemática de cálculo de ICMS. Beleza? Não é um novo tributo. Por que isso é relevante? Porque nós temos teses já fixadas. Então, nós temos o tema de repercussão geral 69, que diz que ICMS não compõe base de cálculo para a incidência de PIS e COFINS. Certo, o diferencial de alíquota não é um novo tributo. Então, muda alguma coisa? Muda nadinha. O ponto é só esse, tá? Não muda nada. Então, tanto o ICMS
quanto o ICMS de FAO, que é ICMS também do mesmo jeito, não vai compor a base de cálculo para a incidência de PIS e COFINS. E aí, só um aprofundamento, temos também o tema 1125 do STJ, que diz que o ICMS em substituição tributária também não compõe, beleza? Belezinha, gente. Então é isso, tá? Trouxe umas tabelas que são muito importantes de você dar uma olhada, tá bom? Porque são alguns temas que eu acho que são um pouco fáceis de confundir, tá? Então eu coloquei isso lá como aprofundamento do material escrito, beleza? Dá uma olhada lá que vai ajudar com certeza. Como é que ficou então aqui o destaque? O diferencial de alíquotas do ICMS não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido na Emenda Constitucional 47 de 2005, destaque da seguinte forma: a regra de transição prevista no artigo 3º caput da Emenda 45 de 2005, a qual garantiu a aposentadoria com proventos integrais a servidor que tenha ingressado no serviço público anteriormente a 16 de 12 de 98, não se aplica à prestação de serviço em fundação pública sob o regime seletista e por meio de contrato administrativo. Então, vamos aqui, né? Temos uma regra de transição. Essa regra de transição, ela foi inserida na Emenda Constitucional 45 de 2005, que ficou conhecida como reforma paralela da Previdência. Ela foi criada para complementar a Emenda Constitucional 41 de 2003, que essa implementou mudanças muito significativas no regime geral de previdência social e também no regime próprio. Mas foram, gente, regras muito pesadas. E aí, a emenda 47 veio para quê? Para suavizar, né? Para atender um pouquinho a demandas específicas dos servidores, dos aposentados, que sofreram muito com a emenda constitucional 41. Então, veio ali para corrigir distorções mesmo, sabe? Trazer um pouquinho mais de segurança jurídica para aqueles servidores que já estavam, às vezes, muito perto de se aposentar e foram ali pegos de surpresa com essa emenda constitucional lá de 2003. E aí veio uma regra de transição, né, que garantiria a esses servidores que ingressaram até 1998, a 16 de dezembro de 98, para ser mais exato, a aposentadoria com proventos integrais. Basicamente, teria que esse servidor ter 35 anos de contribuição se for homem ou 30 se for mulher, ter um tempo de exercício no serviço público que era de, no mínimo, 25 anos, sendo pelo menos 15 na carreira e 5 no cargo. E havia ainda uma regra que, para cada ano de contribuição que excedesse aquilo que fosse necessário, podia ter um ano a menos de idade. E aí esse servidor poderia ter integralidade e também paridade, né? Eu mesmo peguei muitas ações de servidor público relativos a isso daqui, né? Que eles se aposentaram por essa regra, porque era uma regra muito mais benéfica, né? Gente, beleza. Qual é o ponto aqui? Qual é a controvérsia? É saber se o período que foi trabalhado em fundação prestadora de serviço público, como seletista, antes de ocupar o cargo efetivo, pode ser considerado como tempo efetivo de serviço para fins de aposentadoria, nos termos aqui dessa regra de transição. Por que isso é relevante? Porque nós vimos aqui, né, que tem que ter no mínimo 25 anos de exercício de serviço público, sendo 15 na carreira e 5 no cargo. E aí? Esse tempo aqui, que foi trabalhado em fundação estadual, pessoa jurídica de direito privado, como seletista, isso aqui conta como serviço público dentro desses 25 anos que são necessários? Infelizmente não. Então o ponto aqui é só esse, tá? Não foi. Por quê? Porque a expressão ingresso no serviço público refere-se à investidura em cargo público, beleza? Que é aquela que se dá mediante prévia aprovação em concurso público. Professor, então esse tempo que ele trabalhou não vai poder usar para se aposentar? Vai, gente, não é isso, ele pode averbar esse tempo. A questão é que não basta ter tempo de serviço, né? Tem que ter 35 anos de contribuição se homem ou 30 se for mulher. Mas além disso, se exige, olha só, mínimo de 25 anos de exercício no serviço público. E é aqui que esse indivíduo especificamente foi prejudicado, né? Porque o tempo que ele trabalhou na fundação pública
não foi considerado como tempo de serviço público. Então, como é que ficou aqui o destaque? A regra de transição, prevista no artigo 3º caput da Emenda Constitucional 47 de 2005, a qual garantiu a aposentadoria com proventos integrais a servidor que tenha ingressado no serviço público anteriormente a 16 de 12 de 98, não se aplica à prestação de serviço em fundação pública sob o regime seletista e por meio de contrato administrativo. O próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da personalidade jurídica de seus sócios e de seus representantes legais. Portanto, a procuração outorgada pela pessoa jurídica aos seus patronos não perde a validade com o falecimento do sócio ou do representante legal que assinou o instrumento de mandato. Vou começar aqui lendo o artigo 682 do Código Civil, tá? Cessa o mandato. Que mandato é esse, professor? É de presidente? Não, o mandato aqui é da procuração, tá? Passou aqui uma procuração para alguém. Cessa o mandato pela revogação ou pela renúncia. 2. Pela morte ou interdição de uma das partes. 3. Pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou mandatário a exercer. E 4. Pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Então, temos aqui 4 situações, não é? Onde cessa o mandato. Beleza. O segundo é a morte, né? Morreu. Zezinho outorgou uma procuração para o Pedrinho. Zezinho morreu. E aí, o Pedrinho continua sendo procurador? Não, né? Ninguém é procurador do defunto. O defunto está morto. E da mesma forma, se for o contrário, aí aqui não faz sentido mesmo, né? Imagina que o Joãozinho outorgou uma procuração para o Zezinho. O Zezinho morreu. Aí, gente, morto não dá para ser procurador de ninguém, né? Menos ainda. Mas imagina um exemplo assim, ó. Imagina que o José é sócio da empresa X. E aí outorgou uma procuração com poderes para o Pedro praticar determinados atos em nome da empresa. Beleza? Beleza. O José era sócio administrador, tá? O que aconteceu? Alguns dias depois, José morreu. E aí, gente, o que acontece com essa procuração? Ela vai cessar esse mandato que foi outorgado? Não. Sabe por quê? Porque a empresa não morreu não, gente. A empresa continua lá, vivia da Silva, digamos assim, né? O que morreu foi só o sócio, a personalidade jurídica é distinta. Então, não dá para confundir uma coisa com a outra. Se o José tivesse outorgado essa procuração em nome próprio, ele morreu, a procuração foi de arrasta junto. Mas não foi o caso, né? O José aqui tão somente outorgou essa procuração em nome da empresa. A empresa continua viva, né? A empresa tem uma personalidade jurídica que é distinta da personalidade de seus sócios e de seus administradores, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da personalidade jurídica de seus sócios e de seus representantes legais. Portanto, a procuração outorgada pela pessoa jurídica aos seus patronos não perde a validade com o falecimento do sócio ou do representante legal que assinou o instrumento de mandato. Próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a impenhorabilidade de veículo automotor necessário ao exercício da profissão se estende de maneira reflexa aos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária em garantia, que tem por objeto o referido bem. Entendi não, professor, me explica isso aí. Gente, vamos lá. Primeiro ponto. Artigo 833, lá do Código de Processo Civil, diz que são impenhoráveis. Aí está lá no inciso 5º. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Por exemplo, imagina que Joãozinho é taxista. Então, o Joãozinho ele tem como instrumento do seu trabalho o quê? O seu carro. Ele é taxista. Esse carro pode ser penhorado? Pode não, gente. Porque se for penhorado, como é que Joãozinho vai trabalhar para pagar as contas dele? Então é impenhorável, né? Está lá no artigo 833, inciso 5º. Mas imagina que o Joãozinho ele comprou o carro dele financiado em uma alienação fiduciária. Então vamos ver aqui. Imagina assim. Ele comprou o carro alienado fiduciariamente.
Joãozinho é dono do carro? É não. Enquanto o Joãozinho não terminar de pagar, ele não é dono do carro, não. Quem é que é dono do carro? É a instituição financeira. Nós temos aqui, gente, uma situação de propriedade resolúvel. Quando é que se resolve essa propriedade? Quando o Joãozinho terminar de pagar. Então, a partir do dia que o Joãozinho quitou, aí a propriedade deixou de ser da instituição financeira, então foi resolvida e passou a ser dele, entendeu? E enquanto isso, o que Joãozinho tem? Joãozinho não tem nada além de uma dívida para pagar. Joãozinho tem uma dívida para pagar e ele tem também direitos aquisitivos derivados do contrato, né? E aí, esse direito aquisitivo tem valor financeiro? Com certeza absoluta. Tem valor, não é? Tem valor. Ainda não é uma propriedade, mas é um direito aquisitivo derivado desse contrato. E a partir do momento que ele quitar o contrato, ele se torna dono. Então, isso tem valor. Pergunta-se, esses direitos aquisitivos, via de regra, podem ser penhorados? Com certeza. Então, se a Mariazinha tem um crédito com o Joãozinho e ele tem um determinado bem alienado fiduciariamente, os direitos aquisitivos decorrentes desse contrato podem ser penhorados pela Mariazinha. Problema nenhum. Mas aí, gente, vamos aqui agora perguntar outra coisa diferente. E essa impenhorabilidade, que é aplicável à propriedade do bem que é instrumento de trabalho. Ela também se aplica aos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária do bem que é instrumento de trabalho? Com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta. Então, ponto aqui é só esse, beleza? Não confunde não quando você lê esse destaque, porque se você for desatento aqui, você pode achar que é uma impenhorabilidade em face da instituição financeira que é proprietária do bem. Mas aí não faz nem sentido, porque a instituição financeira que é proprietária do bem, ela não penhora não, ela é dona. A dona do veículo é a instituição financeira, entendeu? Ela vai deixar de ser dona quando o Joãozinho quitar, beleza? Então, muito cuidado, porque uma leitura desatenta aqui pode fazer um destroço na sua vida. Como é que ficou então aqui o destaque? A impenhorabilidade de veículo automotor necessário ao exercício da profissão se estende de maneira reflexa aos direitos adquiridos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia que tem por objeto o referido bem. Próximo julgado foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: é juridicamente possível o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva entre avós e neto, tendo em vista não haver qualquer vedação legal expressa no ordenamento jurídico a esse respeito. Gente, vamos lá, tratamos aqui de filiação socioafetiva, né? Que é isso, professor? Existe esse negócio? Gente, o que diz o artigo 1593 do Código Civil? O parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Então, tem parentesco natural e civil. Se for natural, resulta da consanguinidade. Se for civil, de outra origem, que outra origem é essa? Pode ser uma adoção, ou pode ser, inclusive, uma filiação socioafetiva. E aí são duas coisas diferentes, tá? Por quê? Porque a filiação socioafetiva é o reconhecimento de um estado de fato, enquanto a adoção é um vínculo jurídico que se estabelece. Inclusive, se eu quero adotar um bebezinho que está ali, esse bebezinho ele tem que primeiro deixar de ter vínculo com o pai e a mãe dele. Então, em primeiro momento, vai haver a destituição do poder familiar. E só depois disso é que eu consigo adotar esse bebê. E aí ele vai ter um vínculo comigo, uma filiação, né? Uma filiação que decorre da adoção. Agora, uma situação diferente, por exemplo, se esse bebezinho tem pai e mãe, mas desde que ele é criancinha eu começo a cuidar. Eu cuido dele, ele cresce, ele me chama de pai, eu chamei de filho. E aí, chega um determinado momento que eu vou no juiz e digo: seu juiz, reconheça aí que esse menino é meu filho. Mas seu filho, por quê? Porque a gente tem uma ligação profunda. Ele me vê como pai dele, eu vejo ele como meu filho. Então, há aqui uma situação de fato que eu quero que seja juridicamente reconhecida. Ah, mas e o que a gente faz com o pai e a mãe biológico? O que você faz? Você mantém no papel. Esse menino vai ter
dois pais, o pai biológico e o pai socioafetivo. Tem problema? Não tem problema nenhum. É perfeitamente possível esse tipo de situação, beleza? Agora vamos tornar isso aqui mais complexo ainda. Dá para ter reconhecimento de filiação socioafetiva se você for o avô. Então imagina assim, ó. O José é avô do Pedrinho, avô biológico. Mas acontece que o pai e a mãe do Pedrinho não estão nem aí para ele, então é longe, né? Ninguém sabe nem por onde é que anda. E quem foi que cuidou do Pedrinho a vida toda? Foi o José, avô do Pedrinho. Cuidou dele de tudo, né? E aí é uma situação tão consolidada que o Pedrinho sempre chamou o avô de pai. E o pai sempre teve ele como filho. E aí, é possível que esse avô reconheça a sua paternidade socioafetiva em relação a esse neto? Neto esse, tá, gente, que nesse momento aqui do pedido já era até maior de idade. Pode? Gente, vou já dizer que pode, tá? E o problema maior aqui seria o artigo 42, parágrafo 1º do ECA, que diz que não pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Então, realmente faz sentido, né? Avô não tem como adotar neto. Mas, como nós já conversamos, a adoção é diferente de reconhecimento de filiação socioafetiva. No reconhecimento da filiação socioafetiva é possível haver a multiparentalidade e há um mero reconhecimento de um estado de fato. Beleza? Então, se entendeu aqui que é possível. Mas eu vou dizer para vocês, isso aqui é excepcional, tá? A gente pode, disso daqui, depreender que não há uma vedação a isso no direito brasileiro, beleza, mas muito cuidado, porque no caso concreto, para se aplicar isso aqui, temos que ter situações bem excepcionais mesmo, onde se verifique que o avô, né, ou a avó e o neto tinham, e tem, né, melhor dizendo, uma relação que é de pai e filho propriamente, né, que existe ali naquele caso concreto, de fato, essa filiação socioafetiva, beleza? Sempre isso aqui é muito complexo, tá? Muito complexo mesmo. Então, como é que ficou o destaque? É juridicamente possível o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva entre avô e neto, tendo em vista não haver qualquer vedação legal expressa no ordenamento jurídico a esse respeito. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer um convite muito especial para você que vem sempre aqui, mas não é nosso assinante. Acesse legislaçãointegrada.com.br e venha assinar o Clube da Lei. Vai ser um baita diferencial nos seus estudos, com certeza. Ter acesso a um material semanalmente atualizado que vai organizar de uma vez por todas o teu estudo de lei seca e jurisprudência. Tudo isso por um valor super acessível. Então vem fazer parte que eu te aguardo, com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos. Último convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser outro grande diferencial, mas agora já lá mais avançado na prova de títulos. Com certeza vai fazer diferença, viu? Vem conhecer, você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Então vamos voltar aqui, seguindo em frente, julgados da 4ª turma do STJ, e o primeiro foi inserido na Lei de Registros Públicos, lei número 6015 de 73, destaque da seguinte forma: o registro precoce de título feito irregularmente em razão da inobservância de pré-notação anterior poderá ser convalidado se ocorrer a hipótese prevista no artigo 205 da Lei de Registros Públicos, qual seja a caducidade da anotação provisória por omissão do interessado em atender às exigências legais. Então, bora lá, né? Alguns conceitos fundamentais aqui, o que raios é prenotação? Gente, prenotação é um apontamento provisório que é feito em um título no sistema registral. E essa prenotação, ela garante uma prioridade nesse título. Por quê? Porque nós temos o princípio, né, da prioridade. Que princípio é esse? É de que aquilo que é primeiro é mais forte. Então, se o Zezinho saiu vendendo o terreno dele para 10 pessoas, quem é que tem prioridade em relação à propriedade desse título? Não é quem comprou primeiro, não. Quem deu o dinheiro primeiro para o Zezinho, não. É quem vai primeiro ao cartório e registra. E aí, gente, para registrar, não é uma coisa tão simples, né? Tem todo um procedimento.
Então você, em primeiro lugar, já pré-nota. Realizada a pré-notação, você já tem a prioridade. Mas essa pré-notação também, ela não tem uma validade eterna, né? Está lá no artigo 205 da Lei de Registros Públicos, que cessarão automaticamente os efeitos da pré-notação se decorridos 20 dias da data do lançamento do protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Beleza? Então, existe aqui essa caducidade, né? 20 dias ali sem que tenha sido efetivamente registrado o título por omissão do interessado, beleza? Agora imagina assim, ó, imagina que o Zezinho, né, vendeu esse terreno para 10 pessoas mesmo. E aí, chegou lá a Mariazinha, que foi uma das que comprou e realizou já de cara ali a pré-notação. Ok. Isso impede que o oficial de registro receba, enquanto vigente essa pré-notação, um segundo registro, um terceiro registro, um quarto registro daquele respectivo imóvel? Não, não impede não. Podem ter ali 1000 protocolos sucessivos. Né? A questão é que temos a prioridade de quem? De quem realizou a primeira pré-notação. Então, muito cuidado. Registrar o protocolo pode, beleza, tudo certo. O que não pode é pegar um protocolo que é posterior e já efetivamente realizar o registro. Isso daí não pode, né? Por quê? Porque está dentro ainda da prioridade de quem realizou a primeira pré-notação. Mas imagina, agora vamos trazer complexidade, vamos dar nome aqui às coisas e vamos trazer complexidade, tá? Imagina assim, ó. Imagina que o João é proprietário de um imóvel e ele vendeu para a Maria. No dia 10 de janeiro, a Maria foi lá no imóvel e realizou já a pré-notação, objetivando, de fato, realizar a transferência desse imóvel para ela. Acontece que 3 dias depois, um credor do João foi lá e registrou um pedido de hipoteca desse mesmo bem que já foi vendido. Ó. E aí, gente, o oficial de registro poderia efetivamente registrar essa hipoteca? De forma alguma. Ele podia até protocolar o pedido, mas enquanto tivesse vigente essa pré-notação da Maria, ele não podia registrar. Acontece que o que ele fez? Ele foi lá e registrou. Fez errado? Fez errado. Só que o que acontece? Vocês viram lá no começo que a Maria tinha 20 dias só, né, para efetuar efetivamente esse registro. Agora, se ela deixasse de cumprir alguma exigência por mais de 20 dias, essa pré-notação perdia o efeito, não era? E aí aconteceu isso, ó. Aconteceu isso. E o que aconteceu, então, com essa hipoteca que foi registrada de forma errada? Ela convalidou. Por quê? Porque a única coisa que tornou inválido esse registro era a prenotação. E a prenotação perdeu o efeito porque o prazo de 20 dias da Maria acabou, entendeu? Então foi isso aqui o BO que aconteceu no caso concreto. Se deu muito mal a Maria nessa, viu? Dá até pena da pobre da Maria. Como é que ficou então o destaque? O registro precoce de título feito irregularmente em razão da inobservância de prenotação anterior poderá ser convalidado se ocorrer a hipótese prevista no artigo 205 da Lei de Registros Públicos, qual seja a caducidade da anotação provisória por omissão do interessado em atender às exigências legais. Próximo julgado foi inserido no Código de Defesa do Consumidor o destaque da seguinte forma: a norma do artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que confere efeito erga omnes à sentença genérica proferida na fase de conhecimento em ação coletiva, não se aplica às decisões proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva. Vou dizer, viu, esse aqui é um daqueles julgados que decorre de teses muito imaginativas, viu? Olha só, vamos lá. Imagina uma sentença coletiva. Qual o efeito dessa sentença coletiva? Está lá no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Se for uma sentença que trata sobre direito difuso, coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Se for direito coletivo, efeito ultra partes limitado ao grupo, categoria ou classe, não é salvo também procedência por insuficiência de provas. E por último, se for direito individual homogêneo, sentença erga omnes apenas no caso de procedência do pedido.
Então temos aqui a coisa julgada segundo evento litis, beleza? Belezinha. O que é que significa, gente? Vamos focar aqui no inciso 3, tá? Da coisa julgada decorrente de direito individual homogêneo. Significa que a sentença coletiva, ela é uma sentença coletiva genérica que vai dizer assim, ó, mineradora, lembra aquele rio que você poluiu? Os animais que bebiam água naquele rio morreram, causou prejuízo a um monte de fazenda que tinha ali na margem, sabia? Então, sabe o que você vai fazer? Você vai indenizar todo mundo que teve prejuízo, beleza? Beleza, sentença aqui genérica, né? Aí como é que faz para executar um trem desse? Aí, gente, cada pessoa que teve prejuízo vai propor uma execução individual da sentença coletiva. E aí é nesse momento que o Zezinho, que morava ali, nas margens do rio, vai dizer, seu juiz, ó, eu tinha 5 animaizinhos, os 5 beberam água e morreram, valor total aqui do meu prejuízo foi 5 mil. Então, vai pedir ali os 5 mil reais, não é assim? É assim, não é? Então, olha só, primeira fase vai ser julgado, sentença genérica, vai simplesmente impor o dever de indenizar e depois cada pessoa vai propor ali sua execução individual e aí nesse momento traz liquidez para a dívida em relação a cada uma dessas pessoas. Gente, entra na cabeça de alguém, faz sentido que essa sentença proferida na execução individual tem efeito erga omnes? Claro que não, né, gente? É claro que não. Então não dá para o Pedrinho que mora vizinho ao Zezinho dizer, opa, seu juiz, ó, o senhor já julgou aí para pagar 5 mil reais a ele? Passa 5 mil reais aqui para mim também, estende aí para mim os efeitos dessa sentença que foi proferida na execução individual da sentença coletiva. Não entra na cabeça de ninguém isso aqui, né? Claro que não dá, gente. Então, a sentença proferida no cumprimento individual de sentença é individual, beleza? Esse efeito aqui, erga omnes, ultra partes, que quer que seja, ele é específico da sentença proferida na ação coletiva, tá? Não é também da fase de cumprimento individual dessa sentença. Dá uma olhada lá no nosso material, temos tabelinhas para lhe ajudar a fixar esse negócio, né? De diferenciar o que é direito difuso, coletivo individual homogêneo, quais são as características, enfim, temos aí tabelas que vão lhe ajudar, porque de fato isso aqui é algo que você precisa memorizar e entender, não é? Com certeza. Então, como é que ficou o destaque? A norma do artigo 103, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, que confere efeito erga omnes à sentença genérica proferida na fase de conhecimento em ação coletiva, não se aplica às decisões proferidas no cumprimento individual de sentença. Gente, ainda estamos muito longe de terminar, mas eu vou encerrar por aqui, tá? Porque não tem condição não, o informativo grande da molesta. Então, vai ficar para a parte 2 os julgados da 5ª e da 6ª turma do STJ, são julgados referentes a direito penal, beleza? E eu vou gravar a segunda parte. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Deixa aquele like, deixa aquele comentário, conta o que achou, avalia a gente com 5 estrelas, compartilha. Não só com aquele amigo no WhatsApp, mas também na sua rede social aí, no seu Instagram, no seu TikTok. Eu agradeço demais mesmo. Então, por hoje foi isso. Até a próxima, eu vou começar aqui a gravar a segunda parte. Até lá!